Olá a todos, veremos sobre a nova atualização então da Roboteca, tá? Essa aqui é a versão antiga da Roboteca. Quando nós processamos aqui o backtest dela do mês de janeiro de 2020, percebam o tempo que leva aí para fazer só o mês de janeiro a junho, tá? De 2020 no modo OHLC, na versão antiga da Roboteca, tá? A gente percebe que levou aí 15 segundos, quase 16 segundos para o processamento. Já na nova versão, o mesmo backtest, tá? Mesmo período, nós temos um backtest um pouco mais rápido, 12 segundos contra 15 segundos. Se a gente para analisar, é 20% de ganho, tá? Ah, parece que é pouco, né? 12 para 15, mas quando você faz uma otimização no período maior, 20% é bastante tempo, ok? Então a gente já tem essa melhoria, tá? E a segunda melhoria é essa daqui. Modelo de cálculo de alvos. Você pode ligar ou não essa opção. Se você não ligar, você vai definir aqui o teu stop, teu take normal, tá? Agora, se você ligar essa opção, é que a mágica acontece. Vou explicar para vocês para que serve essa opção. Quando nós operamos mini índice, por exemplo, nós temos uma noção que os alvos são de 300 pontos, 500, 900, né? Só que quando a gente parte para o mini dólar, por exemplo, a gente sabe que os alvos não são esses. Os alvos já são de 5 pontos, 10 pontos, né? Porque a gente conhece o mini dólar, conhece o mini índice. Quando a gente parte para o Forex, por exemplo, com a Roboteca, isso fica muito pior, né? Porque a gente não tem noção exatamente de qual é a frequência correta do ativo, qual que seria o alvo coerente para aquele ativo. Então, essa funcionalidade vai te ajudar nisso. E eu vou explicar o que é essa funcionalidade. Com ela, você poderá calcular os alvos do ativo de forma automática. Ué, como assim? Perceba que ele vai utilizar esse indicador chamado Candle Amplitude. O Candle Amplitude ele mede o tamanho do candle, máxima e mínima, tá? E traça uma média baseada nos últimos 20 candles. Então você saberá qual é a média do tamanho dos últimos 20 candles, olha só. Então você tem aqui o tamanho do candle. Então você sabe, por exemplo, no mini índice, ó, um alvo ideal 150 pontos, 154, 140, tá vendo? Ele já te dá o alvo ideal. Quando você traz isso para o mini dólar, ele vai fazer a mesma coisa. Olha só, você tem aqui a amplitude do mini dólar, ó. 2 pontos e 300, 2 pontos, 2 pontos e 100, 1 ponto e pouquinho, tá vendo? Você tem aqui a amplitude. Então ele já vai calcular para você com base na amplitude do candle, para você não perder tempo. Aí quando você colocar, por exemplo, num ativo de Forex, o próprio robô já vai saber, opa, a amplitude média é essa daqui. Ele já vai calcular a amplitude média, tá? De uma forma muito fácil aqui para você. E daí vai ser muito mais fácil, né, para você procurar aí os melhores alvos para trabalhar num ativo que você não conhece e tal, porque o próprio robô já vai te entregar aqui qual que é o tamanho do candle, né? Então você vai saber se um ativo tem candles grandes, tem pequenos. E o robô, o legal também é o seguinte, que ele vai se ajustando. Por exemplo, aqui, eu trabalharia, por exemplo, com alvo de 5 pontos. Aqui eu já não trabalharia com alvo de 5 pontos, eu trabalharia 4,5. Aqui eu já trabalharia com alvo de 2. Tá vendo? Ele vai se ajustando com o tamanho dos candles no mercado, né? Então, isso que é o interessante. E como que funciona a questão da configuração aqui? Deixa eu mostrar para vocês. Parte da configuração é o seguinte. Aqui, ó, se você liga essa opção, aqui no stop loss, por exemplo, significa o seguinte. Ao invés de ser 1000 pontos, você vai colocar assim, 1, ou 2, ou 3, ou 1,5. O que é isso? Significa que o teu stop será uma vez ou uma vez e meia, né? Nesse caso aqui, uma vez e meia, o tamanho do candle. Nesse caso aqui, será 2 vezes o tamanho do candle, 3 vezes o tamanho do candle, metade do tamanho do candle, ok? O mesmo vale para o take profit e o mesmo vale para o stop móvel. O disparo do stop móvel será uma vez o tamanho do candle. Se você colocar aqui 100 e deixar ligada aquela opção, será 100 vezes o tamanho do candle, né? Nunca vai disparar até o stop móvel, tá? Então, aqui vai passar do stop em si para quantas vezes a amplitude do candle ele é. Então, uma vez a amplitude, uma vez o tamanho do candle, né? Meia vez o tamanho do candle, 700 vezes o tamanho do candle, não, 5 vezes o tamanho do candle,
tá? Então significa isso. Dessa forma, você pode, inclusive, colocar o robô para procurar, né, as combinações ideais. Por exemplo, você pode fazer aqui uma otimização genética e falar bem assim, olha, eu quero que você verifique de uma vez o tamanho do Canon, meu stop, até daí vai de meio em meio até 5 vezes. Eu quero que você me diga qual é o melhor stop. Uma vez e meia, duas vezes e meia, até 5. Aí ele vai procurar para você e vai te dizer, tá? Com base no tamanho do candle. Então isso daí é muito interessante, muito boa essa atualização, porque você não vai mais precisar ficar perseguindo o stop ideal daquele ativo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, já está disponível no site essa atualização. Outro ponto importante aqui no site, tá? Seleciona, por exemplo, Roboteca, que foi atualizada, né? Todos os setups foram atualizados porque foi feita a atualização no robô, tá? Então, setups antigos não funcionarão mais, tá? Tem que pegar o setup novo aqui. Aí, por exemplo, ó, seleciona agora o mini índice. Ele vai te dar aqui o setup número 1, te dá o resumo, né, das informações, lucro diário e tal. E aqui, ó, ele já traz informação. É um setup de day trade com limite de perda diário de R$150, tá? Aí se você coloca aqui o Win 2, ó, day trade, limite de perda diária de R$300. Ah, mas Eduardo, eu posso mudar isso aqui para R$100, para R$50? Claro que pode, mas faça um backtest antes para ver se o resultado continua bom, né? Se não continuar bom, não vale a pena, tá? Você pode fazer o download diretamente aqui do setup e colocar para rodar na hora, tá bom? Tem vídeo aqui explicativo de como você faz para instalar também, beleza? Espero que tenham gostado aí da atualização, acho que ficou bem bacana. E tanto na otimização, ali, que você ganha com muita agilidade agora na velocidade do backtest, quanto essa nova ferramenta, né, que vai varrer aí os alvos de acordo com a amplitude dos candles, com a frequência do ativo. Tá bom? Um grande abraço a todos.